Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Vamos falar sobre espiritualidade e câncer. É um assunto muito pertinente e que hoje eu trouxe um amigo meu, o pastor Douglas. Essa blusa está escrito aqui: seja Jesus para alguém. Eu vou contar a história dessa blusa aqui, que está escrito aqui: seja Jesus para alguém. Então, desde que eu recebi esse instrumento aqui, e que eu coloquei ele aqui, atrás do pescoço, que eu pendurei esse estetoscópio aqui no pescoço, eu senti esse peso da enorme responsabilidade que o médico tem de levar cura, de levar alívio, de levar conforto para os pacientes. E era um grande desafio que eu tinha e que eu tive ao exercer a profissão. Depois fui fazer cirurgia geral, fiz cirurgia oncológica para lidar com pacientes com câncer. Então foi uma vocação que eu tive, um chamado para cuidar de pacientes com câncer. Sim, é fato que eu tive algumas pessoas da minha família que tiveram câncer. Então tive um tio que morreu de câncer muito novo, um avô muito querido que morreu de câncer, e foi muito difícil para mim. E eu, nessa fase, eu ainda não era médico, mas eu passei então por um período muito difícil, em que eu não entendia o câncer, que eu tinha muito medo, inclusive. E mesmo formando médico, e botando esse estetoscópio aqui no pescoço, eu fui entendendo o câncer aos poucos. Demorou alguns anos para eu entender o câncer, porque até que você vê como que funciona o tratamento do câncer, como que pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser controladas, como que você pode gerar alívio do sofrimento, até mesmo nas situações mais difíceis. E nessas situações, como que eu via que a espiritualidade, a fé, a força de Deus era importante na vida dessas pessoas. E como eu pude pensar, eu tive uma formação religiosa também, muito forte, vinda da minha família e desde criança. E eu sempre gostei de trabalhar isso nos pacientes. Era algo que me dava força também. Sempre me dá força quando eu vejo que tem aquele paciente que está ali comigo, está acreditando naquela cirurgia que eu vou fazer, está acreditando naquele tratamento. Como é interessante essa energia que é criada ali, como que aquilo impulsiona a pessoa a acreditar e a ir mais longe. É por isso que eu estou aqui hoje, para falar de espiritualidade e câncer. E falando dessa camisa aqui, que eu ganhei, está escrito: seja Jesus para alguém. É uma coisa muito interessante. Eu, como médico, sempre fiquei com esse questionamento, mas eu não sou Jesus, eu não sou perfeito.
Como é que eu estou aqui, às vezes, diante de um paciente tão grave, estou aqui decidindo, né, algo sobre a vida dessa pessoa. Eu estou ali fazendo uma cirurgia, acreditando que ele vai ficar bem, quem sabe algumas vezes curando, algumas vezes controlando, nem sempre também conseguindo êxito em todos os casos. Então sempre tinha uma dúvida aqui comigo, até a lidar com pacientes no final da vida ou familiares ao final da vida, que era, meu Deus, mas que responsabilidade é essa, né, que o médico tem, né, de levar a cura. E ficava um pouco isso na minha mente, até que um dia eu estava subindo no elevador e encontrei um vizinho meu que, coincidência, também é pastor, assim como o Douglas, né, meu amigo, e ele estava com essa blusa aqui, Seja Jesus para Alguém. Então isso foi uma coisa que estalou assim na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, é verdade, eu não sou Jesus, eu não sou perfeito, né? E nem você, nunca você, mas eu posso ser para alguém, né? Eu posso de alguma maneira ser Jesus para alguém, daquele significado de ajudar aquela pessoa, de alguma maneira levar o conforto, quem sabe levar o alívio, quem sabe levar a cura, quem sabe levar o controle dessa doença tão agressiva, que pode chegar a ser agressiva, ou que pode chegar a ser agressiva do ponto do medo que ela causa. Então, por isso, essa blusa, ela significa muito para mim, por isso eu vim com ela hoje. Eu vou falar aqui, hoje, gente, tanto para pessoas que tiveram câncer, pessoas que têm suspeita de câncer, familiares e amigos que cuidam de alguém com câncer. Então, essa live que eu bolei para falar para essas pessoas, né, falar um pouco sobre espiritualidade, e que ela é importante desde quando o paciente recebe um diagnóstico de câncer ou uma suspeita de câncer. Ele está ali, às vezes, na vida dele, tudo dando certo, ou ele está bem, está feliz, ou às vezes ele pode estar numa fase mais difícil da vida, com alguns problemas familiares, problemas diversos, em que ela está ali vivendo, trabalhando, e chega ali aquele diagnóstico de câncer, né? Ou está aposentado e já acha que vai agora ficar mais livre para fazer as coisas, e vem aquele diagnóstico, ou suspeita do diagnóstico de câncer. Como que isso desequilibra, isso desestrutura a pessoa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, da importância de ter Deus no coração, ter Deus como força, ter fé, ter esperança daquilo que pode acontecer, daquilo que pode melhorar na vida, e que isso gere uma força que nem você mesmo pode imaginar acontecendo na sua vida, que é a presença de Deus, a força divina, te resgatando e te dando forças para ir mais longe. Então, eu vejo isso importante tanto na época do diagnóstico, tá? Muitas vezes acontece da paciente chegar aqui comigo com esse diagnóstico bem amedrontada, e o papel aqui meu vai ser aliviar esse sofrimento, de alguma maneira mostrar um caminho do ponto de vista médico, mas ao mesmo tempo despertar nessa pessoa uma força que ela pode, inclusive, acionar ainda mais intensamente, que é a força da fé, que é a força do ato de procurar mais o pensamento em Deus, de repente ler a Bíblia, se isso é o que essa pessoa pode fazer a mais, procurar o pastor, procurar o padre, ir na igreja, de alguma maneira movimentar mais para perto de Deus. Então, outra coisa que eu vejo é que então, esses pacientes com câncer, os familiares, sempre estão com desafios. O desafio até que chega lá o dia da cirurgia. O desafio depois que faz a cirurgia,
tempo que essa pessoa fica ali no hospital, né, num período mais difícil, em que ela fica com os familiares mais restrita, ela pode estar mais sozinha, ela pode ter momentos mais difíceis, em que só a fé, só a esperança, só essa presença de Deus no coração, essa sensação de fé, pode despertar uma força a mais para a pessoa passar por esse momento melhor. Então, depois acaba esse período, a pessoa vai pegar o resultado da cirurgia. Então, às vezes, ela tem um diagnóstico final de câncer, mas às vezes tem um diagnóstico de que a doença veio benigna, que ele não tem mais câncer. Porque, às vezes, aquela pessoa que está com suspeita de câncer, realmente ela pode não ter o câncer, mas na cabeça dela, ela sente isso, como se ela tivesse. Então, como que esse medo, essa dificuldade, desperta nessa pessoa um medo tão grande que só mesmo a espiritualidade, a força de Deus, a força dos amigos, dos parentes, o fato é que Deus, né, fala com os homens através dos homens. Então, incrível como cada pessoa pode colaborar nesse sentido. Depois que a gente termina, então, o tratamento, essa pessoa vai ter que acreditar que está curada, acreditar que ela pode se sentir em paz. Nesse momento também a presença de Deus vai ser importante para ela se reconectar. Muitas das vezes eu vejo pacientes minhas que acabam terminando o tratamento oncológico e aí elas vão lidar agora com o retorno às atividades do trabalho, retorno com as atividades do dia a dia, e como que é importante nesse retorno parar mesmo, fazer uma pausa, se reconectar e, por que não, aumentar mais a sua fé, aumentar mais a sua vontade de estar curado, vontade de viver, vontade de aproveitar a vida, vontade de viver no céu. Até porque, né, ninguém precisa morrer para ir para o céu. O céu é a nossa vida também. Se a gente ama, se a gente pratica o amor, se a gente pratica a felicidade, conforme Jesus, né, falou, sim, a gente pode viver no céu. E, por que não, assim como Jesus ressuscitou, por que não alguém que passa por um problema tão difícil pode também se libertar do medo, se libertar das dificuldades, se libertar do câncer e, por que não, reviver, né, para uma vida melhor, para uma vida mais conectada com Deus, com uma vida mais equilibrada, né? Repensar tudo que estava fazendo, sim, eu posso cuidar melhor de mim, eu posso sim ser menos rigoroso, eu posso sim perdoar, eu posso sim me reconciliar com alguma pessoa. Então, veja, tudo que for derivado do amor, traga para a sua vida. Certo de que alguns momentos serão muito difíceis, e nesses momentos é essa força que você tem que puxar, tirar e fazê-la crescer. Então, deixa eu ver aqui. Aqui a minha paciente querida falou: Dr. Alex, o senhor não é Jesus, mas tenho certeza que foi enviado por ele para a minha vida. Cada dia sinto mais Jesus entre nós no tratamento. Amém, assim eu acredito. Então, igual eu estava falando dessa camisa, né, que eu ganhei, que eu vi e achei linda essa frase, seja Jesus para alguém. Depois que eu ouvi essa frase, né, que eu não tinha visto ainda, eu me senti mais apto a fazer isso. Tá bom? Eu vou ler logo aqui, que eu separei, um salmo que eu acho muito lindo, que eu vou ler aqui e espero que vocês gostem. Esse salmo eu gosto muito, ele significa muito para mim. Eu vou falar aqui, eu vou ler o Salmo 40 para vocês, tá bom? Que eu acho um salmo incrível e que já fez parte da minha vida. Já tive épocas que eu li bastante esse salmo
para me dar forças. Uma delas, eu tinha terminado a residência, né, de cirurgia oncológica e depois eu fui para Belo Horizonte, né, eu comecei minha carreira de cirurgião oncológico lá, fiquei 2 anos lá, então eu estava muito bem já, operando bastante, né, com meus pacientes queridos lá também, que eu amava e amo. E aí nessa época eu decidi, eu e a minha esposa, né, de se mudar, para um local onde fosse mais perto da nossa família. A gente queria vir para um lugar, e no caso era ou Vitória ou Belém, e então eu li bastante esse salmo, porque foi um momento que eu fiquei com muito medo, né? Não sabia como que ia ser minha vida, ia mudar muito, já estava ali tão boa, e eu fiquei lendo esse salmo, e ele me deu força. No final das contas eu vim aqui para Vitória, né, no Espírito Santo, né, e eu tive uma oportunidade grande lá no Hospital Evangélico, e o que eu achei muito interessante é que quando eu entrei lá, a primeira frase que tinha lá no hospital, né, assim, eu entrava, quando eu ia para subir a escada, tinha essa frase aqui que eu vou ler para vocês. Esperei no Senhor com toda a minha confiança, e ele se inclinou para mim. Então, foi muito legal, né? Foi muito bonito. E eu vou começar a ler aqui para vocês, né, esse salmo que eu acho muito bonito. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brandos. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou meus pés numa rocha, firmou meus passos, pôs no meu lábio um cântico novo, um hino de glória ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus, confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor. Ele não segue os idólatras nem os apóstatas. Senhor meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los, divulgá-los, mas são mais do que eu posso contar. Não nos compreis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos. Não desejais holocausto, nem vítima de expiação. Então disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim, fazer a vossa vontade, meu Deus. É o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Anunciei a justiça na grande assembleia, não cerrei os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade, nem a vossa fidelidade à grande assembleia. E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias. Proteja-me sempre vossa graça e vossa fidelidade. Porque males sem conta me cercam. Minhas faltas me pesaram, com ponto de não aguentar vê-las, mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Sinto-me desfalecer. Comprazei-vos, Senhor, e em me livrar. Depressa, Senhor, vinde ao meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar-me a vida. Recuem e correm de vergonha os que se comprazem aos meus males. Fiquem atônicos, cheios de confusão, os que me dizem: bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Digam sem cessar aqueles que desejam vosso auxílio: glória ao Senhor. Enquanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor cuida de mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não demores. Então é um salmo muito bonito. É você esperar em Deus, é você aguardar, que às vezes aquela dificuldade que você está tendo está ali. A gente não vai explicar, né? Muitas vezes eu não consigo explicar por que um paciente
teve o diagnóstico de câncer, né? Muitas vezes eu vejo, ele passa por um processo de revolta, ele fica preocupado, ele pode até achar que tem algum problema com ele, né? Que Deus talvez não está ali, de alguma maneira satisfeito com ele. Mas a gente sabe que isso não existe, né? E que reconciliar e que Jesus ensinou isso para a gente, né? Ele está interessado também naquela pessoa que mesmo é, tendo alguma época ou alguma parte difícil da vida, né? Que já passou, talvez, ela pode ser recuperada. Então, não é para se sentir, né? Não são todos os casos, mas existem, né? Casos que a pessoa pode achar que ela está sofrendo aquilo por algum motivo, mas não é, tá? E que a fé, nesse caso, também pode precisar de ajuda, né? Tanto eu falo aqui do médico que ajuda o paciente a encontrar um caminho do ponto de vista médico, mas do ponto de vista da, da espiritualidade, um pastor, um padre, pode te ajudar, ou às vezes um amigo que você ama muito, que é muito espiritualizado, isso vai te ajudar, tá? A Regina está falando aqui, salmo lindo, mas que em qualquer doença, o mais importante é nunca perder a fé. É muito importante. Enquanto ele não chega, né, eu vou contar outro caso que eu já vi na minha vida, né, de uma paciente chegar aqui comigo, né, e com câncer, com diagnóstico de câncer, e falar para mim, Alex, eu, eu não acredito em Deus, não acredito em Deus. Então, em algum momento ali, essa paciente, ela chegou aqui comigo e ela tinha um câncer muito agressivo, um câncer muito terminado. Já de cara, foi alguma coisa, ela estava tudo bem na vida dela e ela chegou e apareceu esse tumor. E ela chegou aqui para mim no momento que eu falei para ela, olha, a gente vai lutar com isso. E a principal luta que a gente vai ter aqui, a gente vai ter que ter muita fé, porque até onde a gente acha que não é possível, Deus faz o impossível. Então, para Deus nada é impossível. Então, quando eu falei isso para ela, ela já me respondeu, Alex, eu não acredito em Deus. E eu vejo isso não como um erro, como uma falha dela, mas como uma oportunidade, né? De, apesar de eu não ser, né, pastor nem padre, né? Mas também, é por isso que está aqui essa frase que eu trouxe hoje. Seja Jesus para alguém. Então, não ser talvez, às vezes, a pessoa mais capacitada, mas se você estiver bem intencionado, com amor no coração, a palavra de amor vai vir. Né? Então, para essa pessoa, eu falei, olha, tá certo, né? Pode ser que você não tenha alguma religião específica, por algum motivo não goste, mas e a força de Deus que a gente vê na natureza, né? Numa semente que você planta na terra, que vira uma árvore, um passarinho que voa sem fazer um esforço, na onda do mar que você vê ela indo e voltando, num ritmo quase que permanente, né? Não é quase permanente, mas é permanente. Então, enquanto a gente está respirando, a gente está vivo, né? A gente está sentindo a presença da vida, o ar que entra no nosso pulmão. Se a gente acreditar, de alguma maneira, é alguma força que também está ali imerso nesse fluido que a gente chama de ar, que está ali trazendo vida para a gente. É essa vida que a gente pode chamar de Deus também. É essa natureza que a gente vai chamar de Deus. Então, por que não acreditar nela? Por que não acreditar nessa força de trilhões de células do seu corpo que está ali, que estão ali funcionando
harmonicamente, as células estão ali funcionando harmonicamente e tá tudo bem. Você está ali, você está respirando, você está vivo, você pode escolher ser feliz, porque escolher ser feliz é algo que está dentro de nós. E a gente pode escolher a cada momento ter um pensamento que leva à felicidade ou ter um pensamento que leva para algo ruim. Então, como que realmente você lembrar e sentir Deus no coração, por isso, espiritualidade câncer, até no momento mais difícil, isso vai te levar a uma paz interior, a um sentimento de vitória, antes mesmo dessa vitória ser alcançada, e esse nome a gente dá para que é a palavra bem pequenininha que chama fé, é você acreditar na vitória sem mesmo ela ter aparecido ali na sua frente. É acreditar na cura, sem essa cura ter realmente aparecido ali na sua frente. Então, a cura nada mais é do que uma vontade que seu corpo funcione bem. Então, não necessariamente você precisa estar livre do câncer, em casos mais avançados, por exemplo. Mas se você se sentir curado, se você se sentir bem, feliz, de bem com a vida, com o equilíbrio fluindo pelo seu corpo, a paz, a presença de Deus, independente da religião, né? Você vai se sentir mais vivo, você vai ser mais feliz e, na minha crença, você vai viver mais, sim, por que não? Tá? Deixa eu ler mais algumas coisas que estavam falando aqui. Algumas pessoas falaram coisas bonitas. Eu sempre digo que o mais importante é a gente entender que Deus tem um plano dele para as nossas vidas. E quando entendemos que o melhor é obedecer, entender que nossas vidas pertencem a Deus. Ele sabe o melhor. Amém. Érica, verdade, doutor Alex, nossa fé em Deus é fundamental. Sou prova disso. Quando recebi um diagnóstico, questionei com Deus. E ele falou o tempo todo comigo que estaria ali presente na hora da cirurgia. E tudo deu certo, verdade, verdade. É isso, você não perdeu a confiança. Por isso que eu gosto tanto desse salmo, né? Eu não sou, assim, um profundo conhecedor da Bíblia, realmente eu tenho que ler mais, assim, para conhecer mais a fundo. Mas, igual eu falei, eu tenho uma formação religiosa muito forte, e esse salmo eu li bastante, e sempre lembro dele em épocas difíceis da minha vida. Todo mundo enfrenta épocas difíceis, né? Paula falou que Deus é soberano e ele sabe de todas as coisas. Mesmo não entendendo quando escolhemos obedecer, fica mais leve. Então, a gente também fazer a nossa parte, fazer a nossa parte e esperar em Deus e confiar na bondade de Deus, isso também é importante. Então, é algo também que eu gosto de falar. Uma vez a gente está dando o nosso melhor, né? O nosso médico, a nossa família, os nossos profissionais de saúde que estão envolvidos, né? Os nossos cuidadores, todo mundo dando o seu melhor. Você está dando o seu melhor. E espere o melhor de Deus, que esse melhor vai vir. Douglas, eu já dei aqui os meus depoimentos iniciais, tá? Só para te posicionar, eu vi que você entrou. E aí, eu já li o Salmo 40, mas eu te convido a ler de novo, porque talvez você vai ter uma oratória melhor do que a minha. E aí, vou deixar a palavra com você, meu amigo. Ok. Bom, às vezes a gente pode vir a falar aqui da Bíblia, como você já comentou, mas eu queria deixar uma palavra aqui que vai um pouquinho mais da questão da fé, né? Na época de Jesus ele estava fazendo uma caminhada e uma mulher, um trecho que muita gente conhece,
uma mulher toca no manto dele e ela é curada. Essa mulher, muito pouco se sabe sobre ela. Se ela, depois de algum tempo, ela seguiu a Jesus, não se sabe. Mas o que se sabe é que ela já havia 12 anos com aquele fluxo de sangue, né? E para aquela época, isso não é comentado, mas para aquela época, a mulher é, que ficava com não sei como é que eu posso dizer aqui, desculpa, mas Morra. naqueles dias, né? Aham. Ela era considerada impura. Então, imagine só, aquela mulher há 12 anos tendo aquele fluxo constante. Vocês que são médicos, vocês sabem do que eu estou falando, melhor do que eu estou falando. E lá em Levítico, Levítico fala dessa questão da impureza, né? A sociedade, então, naquela época, a considerava impura. Então, ela, além da sociedade a considerar como impura, né, perante os judeus, né, ela também era impura mais por uma situação religiosa do que social mesmo. E então, aquela mulher, então, presume-se que ela devia ter uma certa condição social, porque a Bíblia fala que ela tinha gastado tudo que ela tinha. E ela, tocando no manto de Jesus, ela é curada e liberta daquela enfermidade. Porém, é uma passagem muito pregada nas igrejas, né? E a gente vê, então, uma pessoa sendo curada, e aí eu trago essa passagem hoje, no sentido de que, como líder religioso, eu não tenho muito tempo, né? Aliás, tem algumas horas eu já de alguma forma eu já liguei para uma pessoa, porque a mãe de uma ovelha nossa faleceu, estava doente, internada e tal. Então tem todo aquele processo, né? Mas no nosso dia a dia de trabalho, né? Quando eu saio aí da UFES, do nosso trabalho, e vou para a igreja, eu me deparo com pessoas que buscam Deus. Dentre essas pessoas, existem algumas pessoas que estão doentes. E algumas delas, inclusive, numa fase complexa, doutor Alex, e eles estão buscando algo que a gente não consegue dentro de uma loja, a gente não consegue dentro de uma padaria, a gente não consegue dentro de um shopping, a gente não consegue em lugar nenhum, mas ele está tentando e ele vai ali naquela igreja, naquela casa de oração, buscando algo que é um mistério, algo que a gente ainda não consegue entender. Eu tenho aqui na minha casa uma série de Bíblias, várias Bíblias. Sou teólogo, mas eu confesso a você que a gente não consegue exaurir todo o entendimento sobre a palavra de Deus e, mais ainda, todo o entendimento daquilo que a gente busca. Toda segunda, quarta, sexta e domingo eu recebo pessoas saudáveis e não saudáveis na igreja, e aquelas que não estão saudáveis, como aquelas que estão saudáveis, busca por algo misterioso, algo diferente, algo que não é deste mundo, mas que, aí eu vou chegar num ponto que eu vou chegar até você, algo que, de alguma forma, para aqueles que estão doentes, traz um fôlego, traz uma força que não dá para explicar
para enfrentar aquela doença, algo sobrenatural, algo que não dá para explicar, mas você percebe num culto, você percebe na oração, você percebe numa unção com óleo, ou seja, é algo sobrenatural, e isso faz com que muita gente seja curada bem antes do tempo, ou que muita gente seja curada de. Eu vou te falar uma coisa que eu vi pessoalmente: pessoas curadas de câncer, buscando a Deus, fazendo tratamento, mas também buscando a Deus, e dentro ali daquela busca incessante ali, a pessoa tendo certeza que Deus foi o causador daquela cura, porque o médico desenganou, o médico falou que não tinha mais jeito, que era uma questão de tempo para ele ir, não foi, ficou, foi curado, entende? Então, eu conheci uma pessoa que teve câncer muito jovem, e o médico disse para ele, olha, você tem 30 dias de vida, você não tem mais, e falou de frente para ele, né, olha, não tem jeito, é 30 dias, e ele, o que ele fez? Aqueles 30 dias, ele pegou a Bíblia dele e subiu num monte com a Bíblia dele. E ele passou lá, em cima desse monte, em jejum, oração, por cerca de 10 dias. Sem se alimentar direito, sem nada. Ele falou assim, não, eu fui por tudo ou nada. Eu passei 10 dias lá. Eu desci, é claro que ele se alimentava, mas subia e ficava lá e tal, por 10 dias orando, lendo salmos, orando, enfim, jejuando. E quando ele desceu, ele encontrou uma senhora no pé do morro, no pé do monte. Uma senhora que ele não viu ela subindo, ele não viu ela saindo de qualquer lugar, mas ela apareceu naquele momento ali, naquela hora. Era uma senhora, dizer que era uma senhora baixinha, usava uma saia para baixo do joelho, cabelo preso, e ela falava assim, filho, eis que o seu Senhor manda te dizer que essa doença vai ser jogada por terra e você vai percorrer vários cantos deste mundo pregando a minha palavra. E depois disso, ele voltou para casa e ele conseguiu a cura. Ele abriu 27 igrejas, 27 igrejas. Depois ele veio aqui para o Espírito Santo, né? Ajudou a fundar a nossa. Aí você fala assim, hoje onde ele está? Deus levou ele. Mas não levou de câncer. Ele foi curado de câncer. Deus levou ele com Covid, né? Ele pegou Covid há uns 4, 5 meses atrás, e ele teve uma complicação nos rins. Mas era um homem valente, extremamente forte, muito jovem, com 35, 36 anos. Então Deus para ele foi o quê? Foi um remédio sobrenatural, um remédio diferente. Um segundo caso que aconteceu comigo, né, como pastor, foi de um senhor que aproveitou a vida ao extremo. E
quando chegou já na idade avançada, ele teve câncer. Você pode pensar que isso é uma coisa isolada da minha vida, mas não, doutor Alex. É algo que a gente vivencia muito, essa questão de pessoas doentes que procuram a igreja, que procuram o sobrenatural de Deus. Muitos são curados, mas muitos também falecem. E a gente acompanha todo o processo, né? Então, assim, a gente visita nos hospitais, a gente acompanha nas casas. Se precisar do remédio, a gente dá ajuda, dá o remédio. Mas é um processo que a gente acompanha. E isso, não vou negar, machuca muita gente. Porque alguns deles, mesmo a gente sabendo que a gente vai os encontrar um dia, a gente acompanha o sofrimento da família quando essas pessoas elas nos deixam. Mas eu lembro de um senhor, ele aproveitou a vida, né? Aproveitou a vida, bebeu, fumou, acho que com certeza também mexeu com algumas coisas erradas e tal, muito mulherengo, enfim, aproveitou do jeito que ele queria, né? E ele adoeceu. E era câncer. Eu não sei precisar onde era o câncer, se era testículo, próstata, não sei precisar. Mas eu sei que ele precisou de cirurgia, fez a cirurgia, a gente acompanhou. Nesse meio tempo, eu acho que quando o médico disse a ele, ó, agora é Deus. Agora, a medicina não tem mais como... Eu não sei se vocês chegam a conversar com o paciente nesses termos. Eu não sei, mas o médico deve ter dado um choque de realidade nele, e ele, então, busca a igreja. E lá ele passa por exatos 3 meses. 3 meses que ele conseguiu ali levar a doença, e a gente levava para o hospital, e a gente acompanhava, visitava, saía na hora do almoço lá do meu trabalho, ia lá no Santa Rita visitar, orava pela família e tal, acompanhava, ajudava, dava o apoio. E a fé e a palavra de Deus, né? Deus para ele foi uma força tremenda. Eu acho que se não tivesse ali o povo da igreja, os cultos, as visitas, né, o carinho, a palavra de Deus, a oração mesmo, ele teria ido muito, muito mais cedo. Isso são as palavras da família. Mas o mais importante é que essas pessoas se consertam, né, antes de ir, porque esse é o nosso objetivo, né, que essas pessoas sejam ao serem... eu sei que é difícil a gente falar isso, mas que essas pessoas, quando irem, né, elas estejam em comunhão com Deus. Então a gente procura trabalhar assim, né? Entendi. Então é isso. Isso que eu queria falar um pouquinho aí para vocês, que eu não imaginava que aos 30, 38, 39 anos eu iria receber uma missão, porque assim, eu vou confessar para você, um dia, lá na minha adolescência, eu pensei em ser médico. Porém, eu imaginei assim, não vou ser médico, porque
eu não gosto de ver ninguém sofrendo, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de hospital, eu não gosto dessas coisas. Então, eu não vou ser médico, não. Eu vou para engenharia, né? E depois eu mudei o destino também, fui para outra área. Mas Deus me colocou num local hoje em que eu tenho que visitar os hospitais, eu tenho que visitar os doentes, eu tenho que. E isso passou a ser para mim algo, é, algo natural, sabe? Algo que eu sei que eu tenho que fazer e eu sei que é com a palavra de Deus ali que eu vou, de alguma forma, confortar o coração, de alguma forma ali eu vou ajudar a passar aquele período turbulento, né? E de alguma forma ajudar aquela alma a conquistar o reino. Essa é a nossa missão, né? Mas não adiantou eu não fazer medicina, mas eu tenho que estar lá no hospital, né? Tenho que estar acompanhando quem fica doente, né? Aham. E amanhã mesmo eu vou fazer um velório, então um enterro, um velório, então não tem como correr, né? Não tem Ver como correr. essa vida nossa, né? Que ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela também, em alguns momentos, ela pode ser sofrida, né? Pode ser difícil, cada um com a sua dificuldade. Então, eu abri a live, né, falando desse instrumento aqui, ó, que é o estetoscópio. Aham, E quando eu botei ele aqui, né, no peito, eu senti a enorme responsabilidade que isso me dava. E ao mesmo tempo que ele me dava muito medo, muito desconforto, como você disse, ninguém gosta de ver ninguém sofrendo, ninguém gosta de ver ninguém morrer, ninguém gosta de ver ninguém chorar por alguém que morreu. Eu também não gostava. Então, também eu tive uma vocação para ser cirurgião, né? Sempre quis ser cirurgião, mas quando eu ia ver uma cirurgia, eu quase desmaiava. Ia ver alguém curar aqui, eu quase desmaiava. E qual não foi a força e a fé de Deus, que eu tenho certeza que é força e fé de Deus, que senão eu não estaria aqui, né, falando aqui para vocês. Então, a gente está falando de câncer, que realmente pode ser uma situação extrema, não sempre levando à morte, mas pelo menos causando medo da morte, né? Então, sempre que existe essa situação diante de um paciente meu, né, eu sempre vou ali do lado dele, vou sentir, sim, como ele, a, a dor que ele está sentindo, de alguma maneira eu preciso sentir aquela dor até para entender como que eu vou ajudar essa pessoa, de alguma maneira eu tenho que entender o que ele está sofrendo, qual que é a dificuldade, que essa dificuldade às vezes sim, ver Deus, né? Então, a gente pode ver Deus, ou facilitar a gente pode ver Deus de uma forma mais fácil, indo, né, numa igreja, né, indo no monte, igual você falou, porque quando você faz isso, você está, na verdade, separando o momento da sua vida num local, seja ele qual for, em que você vai concentrar, né, na sua respiração, na sua fé, na sua mente, e vai ter aquela presença de Deus de uma maneira mais fácil, mais nítida na sua mente. Porque às vezes quando você está ali atravessando aquele deserto, né, como Jesus atravessou, né, 40 dias e 40 noites, né, jejuando, em que ele enfrentou os maiores medos, né, talvez, de dificuldades lá. Esse medo a gente pode traduzir né, no que eles chamam de inferno, né, e que depois ele, né, de alguma maneira, ele deu essa lição para nós, porque essa ida ao inferno, ao deserto, ela
ela pode sim acontecer dentro da nossa crença depois que a pessoa morre, mas durante a vida terrena, se a pessoa também buscar o medo, buscar as coisas ruins, sim, como você disse, ela vai viver o inferno agora. E se ela puder viver o amor, né, viver a esperança, viver a fé, ela vai viver o céu, né, a felicidade, já agora, nesse momento. Então, como você falou sobre os milagres, eu me considero uma pessoa muito privilegiada como médico, porque realmente eu vejo muitos milagres aí na minha vida. São tantos, né, que às vezes eu não consigo nem enumerar, meu amigo. Porque tem horas, sim, que às vezes eu faço uma cirurgia, que eu, às vezes, né, esse ano mesmo, acho que eu fiz uma cirurgia assim, que demorou muito tempo, demorou umas 10 horas, em que o paciente saiu muito ruim da cirurgia, uma cirurgia muito, extremamente difícil, e que sim, eu cheguei para a família e falei, olha, daqui para frente é Deus, daqui para frente eu fiz o meu melhor, né? Eu acredito que ele vai ficar bom. Ele acreditava também, e daqui para frente é Deus, né? Uma vez eu estava muito encucado com um paciente meu que tinha morrido, né? Ele tinha uma doença, um câncer de pâncreas muito grande, mas que eu vi uma oportunidade de fazer uma cirurgia, eu fiz a cirurgia foi exatamente tudo que eu pensei, foi perfeita a cirurgia, e esse paciente começou a complicar em cima de complicação, no CTI, muito tempo internado, e eu via desde o começo, né, nas primeiras consultas, que ele não estava muito. Dava para ver que ele não estava, de alguma maneira, não estava acreditando, ou já tinha se entregado, e assim se repetiu no pós-operatório. E ele veio a morrer. E logo depois, né, ele morreu, eu tinha marcado uma viagem. Isso às vezes acontece na minha vida, né? Depois que eu peguei isso daqui na mão, às vezes eu tô ali com uma viagem marcada, eu vou fazer umas férias, né? Um dia de folga, né? Um dia de folga, né? E pode acontecer algum caso ruim ou muito ruim, né? Em algum paciente querido, né? Alguém que eu possa perder, né? Pelo câncer, e passar aqueles próximos dias ali refletindo, pensando ali introspectivamente, né? E assim eu estava numa viagem, e aí eu fui no mosteiro, né, de padre, né, já contei aqui, mas eu vou contar de novo, e que eu estava assim, muito intrigado, assim, eu não tinha ainda encontrado paz naquela viagem, apesar de estar ali com a família, né, com paisagens lindas, né, vendo, ele estava no interior de São Paulo. E aí eu cheguei pro padre, né, que estava ali, passou do meu lado, eu não sei o que ele passou, eu falei, padre, aconteceu isso, e contei, né, a história, e ele falou, Alex, para um paciente ficar curado, precisa de 3 coisas: a fé do médico, a fé do paciente e a vontade de Deus. Então, desse momento que ele falou, eu não botei também a culpa no paciente, coitado. Talvez ele tinha lá a fé, só eu que não identifiquei. Mas talvez foi a vontade de Deus, né? Conforme você disse aí, né? E a gente vai viver, às vezes, dessa situação, ao mesmo tempo também que eu vou ver muitos milagres. E graças a Deus, na minha vida, atualmente, eu vejo mais milagres, mais vida do que morte. É por isso também que eu estou aqui hoje, né? Até porque espiritualidade e câncer é para falar sobre vida, vida de verdade, de Deus, e dar um depoimento, assim como você deu aí, e dar força para quem pode estar passando por isso agora, nesse momento, e está precisando desse empurrão, dessa força, e que sim, você pode encontrar Deus, tanto em sendo introspectivo, né, igual essas pessoas que você falou, né, que foram em locais que ajudaram ele a encontrar Deus, mas que você pode fazer isso dentro da sua casa, se você quiser, né? Se você aceitar Deus conforme você falou, né? Então a gente nunca vai conseguir, né? Tem uma frase da filosofia que é: você não consegue parir uma mulher que não está grávida. Ou seja, se a pessoa não buscar Deus,
não querer Deus não enxergar que precisa disso, realmente não vai ter quem consiga fazer isso, né? Então, às vezes a doença vem nesse momento em que talvez é uma ajuda. De alguma maneira, Deus fala com a gente não consegue ver assim com palavras, né? Mas talvez é um convite ali a pessoa a voltar ao caminho certo. Também não vamos pensar que a doença apareceu, que é um castigo de Deus. Não é que Deus é misericordioso, Deus é bom a todo momento. É só, às vezes a gente não consegue explicar, né? Então, vou voltar a palavra para você aí, para você falar mais alguma coisa, para a gente já ir caminhando para o final da live. Pro final, né? Tem uma passagem bíblica que fala de um tanque que ficava em Betesda. Ele era um tanque em que a Bíblia fala, o Evangelho fala que esse tanque, quando a água ela subia com a pressão, quem entrasse dentro desse tanque, ele era curado. E Jesus, ele a caminho de Jerusalém, ele passa por Betesda e para nesse tanque. Lá existia um homem paralítico que ele tentava entrar quando a água subia, porque acreditava-se que quando a água subia, um anjo descia, então curava as pessoas. Jesus ele para na frente desse homem e pergunta a ele o que ele quer, o que tu queres. Então, às vezes a gente, no dia, é tão abençoado, o milagre acontece e você não sabe. Jesus chegou para esse homem e disse: o que tu queres? Ele: não, eu quero entrar dentro do tanque aqui, mas toda vez que a água sobe aqui, alguém entra na minha frente. Já tem 35 anos que eu estou aqui, imagino eu que ele deve ter, né, extrapolado. Então, eu tenho 30 anos, 35 anos que eu estou aqui, eu não consigo entrar, eu não consigo ser curado, eu tenho que entrar. De que forma eu tenho que, enfim, eu tenho que entrar, eu quero ser curado. E Jesus, ele trabalhava muito essa questão de cura. Aonde ele vai, ele curava as pessoas, ele jogava por terra a questão das doenças, que às vezes era até uma questão espiritual, demoníaca. Muita gente, ele chegou a tirar demônios que traziam enfermidades, enfim. Mas muitas era uma coisa natural, né? Esse homem, por exemplo, ele tinha uma enfermidade. E Jesus diz: não, em outros falam: não, você não precisa entrar aqui. É só você se levantar. E essa pessoa começa a andar, né? Então, às vezes a gente não percebe que o dia, né? O dia, ele já é um milagre para a gente. Quando a gente acorda, já é um milagre. Quando a gente para pensar a nossa família, né? Hoje é mais um dia de trabalho, mais um dia que eu estou cansado, é mais um dia que eu vou passar com o meu filho. Amanhã eu vou passar o dia com a minha família, eu vou ao supermercado, vou fazer compra, eu vou levar minha filha para andar de bicicleta. Esse é o grande milagre. É claro que, mesmo você estando no caminho de Deus, isso não vai te privar de nada, porque Jesus ele não disse assim: ó, me segue que vocês serão isentos de enfermidades, isentos de tribulações, ninguém vai ser pobre, todo mundo vai viver com muito dinheiro. Jesus não disse isso, né? Então, em momento algum ele disse isso. Então, ele, muito pelo contrário: vocês vão ser perseguidos, vocês sofrerão perseguições, vão acontecer coisas ruins com você. Enfim, ele disse que o fardo seria pesado. Porém, que aqui é um processo, né, e que eu estou fazendo bem e que Deus
ele usa a gente para fazer o bem, te usa lá, que eu já vi, já passei a tarde lá com você, acompanhando você atendendo aquele monte de gente, e as pessoas saem de lá com uma felicidade tremenda, porque foi atendida pelo Dr. Alex Brum. É meu pai mesmo, meu pai, quando sai da sua consulta lá, ele sai naquela felicidade e remarca a consulta aí, porque, enfim, isso traz a questão da fé, traz um fôlego novo para a pessoa que está no tratamento, a pessoa que está com a doença, e Deus, na maioria dos casos, ele conserta a pessoa, muitos são levados, né, porém vão de forma diferente. E aquele período que ele buscou a Deus, Deus falou com ele, Deus o acalentou, né, naquele processo que ele tinha que viver, ele viveu de forma sobrenatural. E assim, eu louvo a Deus por isso, porque é difícil para muitos, mas eu tô sendo de alguma forma ali instrumento para ajudar algumas pessoas, assim como vocês também são anjos da guarda, né? Amém. Vocês fazem o possível e o impossível lá para salvar vidas, né? Mas a gente aqui, a gente tenta cuidar da família, do lado espiritual, e isso, de alguma forma, ajuda as pessoas, né? Vai ajudando, inclusive, eu acho que vocês também, no sentido da reação do paciente, né? Eu vivi isso com meu pai lá, depois que ele, no ano passado, teve 80% do corpo queimado. Ele dormindo e eu orando, ele dormindo e eu buscando ali força ali com Deus ali para passar o que a gente passou com ele lá. Mas graças a Deus, hoje ele já está firme e forte, já trabalhando e levando a vida normal, né? Mas é isso. Mais um milagre de Deus. Douglas, a gente poderia falar aqui por muito tempo, né? Talvez a gente possa marcar outro dia de novo. Mas é isso que você falou. A fé, ela caminha junto com a medicina, aqui no caso que a gente está falando especificamente, né, de espiritualidade e câncer, né? O tratamento do câncer, ele também passa pelo tratamento e a melhora da espiritualidade, de alguma maneira. Uns mais, outros menos, né? Cada um, né, vai partir do seu ponto inicial, né? Mas a caminhada, como você disse, o rumo da caminhada é o mesmo, né? Que é o que a gente acredita, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, engrandeceu muito aqui o nosso tema. E você quer fazer uma oração para as pessoas que podem estar com câncer e estar ouvindo aqui essa nossa live, para finalizar? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, né? Aqueles que estão em suas casas, né? Feche os seus olhos, eleve teu pensamento ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração que possa envolver todas as religiões, independente das religiões, né? Assim como Deus orou o Pai Nosso. Vamos fazer uma oração espontânea aqui. Senhor nosso Deus, nosso Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui essa noite, estarmos, Senhor Jesus, com saúde, por estarmos aqui
elevando o teu santo nome em nossas casas, conversando, Senhor, sobre assuntos do teu reino. Meu Senhor, nós colocamos aqui todos aqueles que estão aqui nesta live, Senhor. Nós colocamos também, Senhor Jesus, todas aquelas pessoas que neste momento encontram-se enfermas. Colocamos os pacientes do Dr. Alex, Senhor, os pacientes de todos aqueles médicos que estão aqui, Senhor Jesus, assistindo, acompanhando esta live. Colocamos, Senhor Jesus, estes médicos em tuas mãos, apresentamos, Senhor Jesus, o conhecimento, apresentamos, Senhor Jesus, os projetos, os sonhos, Senhor. Apresentamos, Senhor, os dons desses homens e mulheres, Senhor Jesus, para o trabalho, Senhor, de salvar vidas. Senhor Jesus, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoá-los, para que eles sejam instrumentos de salvação, que eles sejam instrumentos, Senhor Jesus, abençoadoras aqui nessa terra. Assim nós te louvamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, pastor Douglas. Um abraço em todo mundo. Amém. Fiquem com Deus. Até mais. Abração, um prazer. Tchau, tchau. Fica com Deus, hein? E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.